Olá, pessoal ligado no EducaPE. Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa voltada para a primeira série do ensino médio com o conteúdo Recursos Linguísticos Advérbio. Na verdade, a aula de hoje ela é uma continuação da aula anterior, né? Quando nós começamos a ver a ideia do que seja um advérbio. Vale que eu retome uma frase que eu coloquei, né? Na verdade, um pequeno parágrafo que eu coloquei, onde você observou as circunstâncias, os sentidos de palavras que eu grifei em vermelho, tá certo? O período curtinho que eu coloquei foi o seguinte: Ozzy não se divertiu muito, talvez porque tenha sentido saudades de sua casa. Certamente fará outro passeio como esse se for obrigado por seus pais. Antes que eu mostre a vocês mais uma vez, reforce mais uma vez o sentido de cada palavra dessa, né? Eu quero que você observe o efeito produzido quando eu retiro essas palavras em vermelho. Quais são as palavras que eu grifei em vermelho? Não, muito, talvez, certamente. Então, acompanhe comigo, presta bem atenção. Vamos fazer a leitura sem essas palavras. A leitura do período, né, dos dois períodos, do pequeno parágrafo que eu coloquei, sem essas duas palavras. Vamos lá. Ozzy se divertiu porque tenha sentido saudades de sua casa. Fará outro passeio como esse se for obrigado por seus pais. Vocês percebem que a retirada dessas palavras não causa um prejuízo grande para a compreensão? Pois é, os advérbios, eles são importantes na medida em que eles apresentam uma circunstância, algum termo ou algum conjunto de palavras ou uma frase inteira, apresentando ideia como, por exemplo, que nós vimos, negação, intensidade, dúvida, afirmação, tá certo? E é por isso mesmo que, numa perspectiva da análise sintática, eu vou adiantar um pouquinho aqui o conteúdo, mas eu preciso que você faça esse link comigo, né? Na morfologia, nós temos o advérbio, ou locução adjetiva, ou expressão adverbial, locução adverbial, expressão adverbial, advérbio, locução adverbial, expressão adverbial. No campo da sintaxe, o advérbio, ele exerce a função sintática de adjunto adverbial. Você deve se lembrar lá no ensino fundamental que você viu esse conteúdo e o que foi que o professor disse a você? Que o adjunto adverbial ele é um termo acessório, né? Então, essa ideia na gramática de ser um termo acessório é porque a retirada dele do texto não vai causar tanto prejuízo, como é o caso dos termos essenciais e dos termos integrantes. Mas essa é uma conversa que você vai ter lá na frente. Eu só trouxe aqui porque esse conteúdo você viu, mesmo que tenha sido de forma superficial, lá no ensino fundamental, tá certo? E eu preciso que você entenda o seguinte: quando eu coloco a palavra não, dizendo Ozzy não se divertiu, esse não está negando a ação de se divertir, certo? Então, se eu tiro não, a ação de se divertir, ela é positiva, ela acontece, ela é afirmativa. Quando eu digo não, eu mudo, eu informo que ele não se divertiu. Quando eu digo divertiu muito, eu estou intensificando essa ação de se divertir, eu estou aumentando. Não foi um divertimento apenas, foi um grande divertimento. Ele se divertiu bastante.
Quando eu digo talvez, que está aí grifado em vermelho, eu estou colocando uma ideia de dúvida. A dúvida do sentimento de saudade da casa. Então, talvez tenha sido isso. Ou não, pode ter sido outra coisa. Percebeu? Quando eu coloco a palavra que está grifada em vermelho, certamente, essa palavra, ela traz uma ideia de afirmação. Afirmação de quê? Afirmação dessa ação que está sendo expressa na frase inteira. Afirmativamente, ele fará outro passeio como esse se for obrigado por seus pais. Tá? Então, eu estou afirmando tudo o que vai acontecer, tudo que é apontado na frase. Percebeu? Isso é advérbio. Só aqui para nós nos situarmos, né? Retomando o que eu apresentei na aula anterior. Vamos adiante. Agora temos um exercício, temos uma atividade para você perceber locução. O que é uma locução? Um conjunto de duas palavras ou mais, né? Funcionando como se fosse uma, tá certo? Como é que eu quero que você perceba isso? Faça o seguinte: troque a palavra que está entre parênteses por outra equivalente, de mesmo sentido, tá bom? Então vamos lá. Ao entrar no quarto, Ana gritou. Seria com desespero, né? Vamos trocar com desespero por outra palavra equivalente. Qual seria? Exatamente, desesperadamente. Agora vamos à segunda. Para fugir da barata, Ana correu com rapidez. Vamos trocar com rapidez por outra palavra, uma só, equivalente a ela. Como é que fica? Pensa aí, rapidinho. Para fugir da barata, Ana correu rapidamente. Agora vamos fazer com a locução no fim. A mãe de Ana matou a barata. No fim, ela pôde... Como é que fica? Trocando no fim por uma palavra. Finalmente ela pôde descansar com tranquilidade. E aí, com tranquilidade, substituindo por outra palavra, como é que fica? Descansar tranquilamente. Percebeu que o que foi que nós fizemos agora exatamente foi o quê? Trocamos duas palavrinhas por uma só. Essas duas palavras que eu coloquei entre parênteses são o quê? São locuções adverbiais, né? Que apresentam circunstâncias que os advérbios apresentam, tá? Então, por isso mesmo que eu pude fazer a troca desse conjunto de palavras, aí no caso, todas iniciadas por uma preposição, né? Nós temos a preposição com, a preposição em, contraída com o artigo o, que é no caso no fim, e o com novamente, juntamente a palavra tranquilidade. E houve uma troca muito fácil dessas palavras por uma outra equivalente, de mesmo sentido. As locuções adverbiais é justamente isso, esse conjunto. Na verdade, na língua portuguesa, as locuções nada mais são do que um conjunto com duas, no mínimo, né, duas ou mais palavras, com a função de uma classe gramatical. No caso aí, temos as locuções adverbiais, tá certo? Geralmente, na sua maioria, elas são iniciadas por preposição, tá bom? Então, você não tenha dúvida. Advérbio, se você tem uma palavra só, no caso, desesperadamente. Mas se eu coloco com desespero, não é um advérbio, é uma locução adverbial. Vamos seguir. O advérbio, né? Ele aponta circunstâncias diversas.
essas circunstâncias, elas estão relacionadas a um verbo, a um adjetivo, a outro advérbio ou a uma oração inteira. Venha comigo, vamos ao quadro, tá? Que eu vou colocar uns exemplos para você perceber o que é isso. O advérbio se relacionando a um verbo, o advérbio se relacionando a um adjetivo, o advérbio se relacionando a um outro advérbio e um advérbio se relacionando a uma oração inteira. Vamos lá. Ela come muito. Ela é muito bonita. Não é ganha não, peraí. Ela ganha muito pouco. Vou colocar primeiro essas três e acompanha aqui comigo. Presta bem atenção. Vê só. Aqui, nesta primeira frase, o que é que nós temos? Temos o verbo comer, tá? Eu como, tu comes, ele come. E a palavra muito. Essa palavra muito, ela está intensificando a ação de comer. Ela não come apenas, ela come muito, ela come bastante. Entenderam? Então, eu tenho aqui o quê? Um verbo sendo circunstancializado por um advérbio. Então, é por isso que nós falamos em verbo sendo circunstancializado por um advérbio. É por isso que você vai encontrar no seu livro didático o quê? Numa gramática escolar, o quê? A definição de que um advérbio, ele circunstancializa um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, e dependendo do livro, vai ainda trazer essa informação adicional de que ele circunstancializa uma oração inteira. Mas vamos por partes, tá certo? Acompanha aqui comigo, presta bem atenção. Anota isso aqui, tá certo? Ela come muito, advérbio circunstancializando um verbo. Quando eu digo ela é muito bonita, o que é que acontece? Eu tenho esse adjetivo, vocês já viram, né? O que é um adjetivo? O adjetivo é uma palavra que ela apresenta características, qualidades de um ser, né? De algo. Ou seja, ela traz características, qualidades de um substantivo, tá certo? Então, nós temos aqui o adjetivo bonita. E o que é que eu tenho nessa frase? Ela é, vamos tirar o muito? Ela é bonita. Ela é bonita. Mas quando eu digo ela é muito bonita, eu estou intensificando essa qualidade. Então, aqui eu tenho um claro exemplo de advérbio circunstancializando um adjetivo, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui a setinha, anota aí, faz bem bonitinho aí no teu caderno. Advérbio. Se for preciso, volta ao vídeo, mas não perde isso aqui não, tá? Ela ganha muito pouco. O que é que acontece aqui? Verbo. E isso aqui, Jaidete, por favor, o que é que acontece aqui? Presta atenção, vamos por partes, presta bem atenção. Ela ganha, vamos esquecer o muito, tá? Ela ganha pouco, tá? Ela ganha pouco. Quando eu digo ela ganha pouco, o que é que nós temos aqui?
que é que nós temos aqui? O verbo ganhar, ele está sendo circunstancializado pelo advérbio pouco. Presta atenção, esse daqui dá um certo nozinho na cabeça, tá? Ela ganha pouco. Vamos esquecer o muito por enquanto. Ela ganha pouco. Quando eu digo ela ganha pouco, eu estou afirmando que esse ganho, ele é pouco, tá? A intensidade, né? É pouco. Quando eu digo muito pouco, perceba, esse muito, ele está circunstancializando o advérbio pouco. Não é apenas pouco, é pouquinho. Essa palavra pouquinho nós usamos cotidianamente, né? Para nos referirmos a algo que queremos minimizar ao máximo a intensidade, tá certo? Então eu tenho o que aqui? Ela ganha muito pouco, não é apenas pouco, é muito pouco mesmo, tá certo? Então eu tenho, recapitulando, o verbo ganhar sendo circunstancializado pelo advérbio pouco, e esse advérbio pouco está sendo circunstancializado pelo advérbio muito. Eis um caso de advérbio circunstancializando outro advérbio. Agora, eu quero que você volte um pouquinho, force um pouquinho a memória e se lembre das orações. Vou dar um exemplo aqui bem claro, porque se você é primeira série do ensino médio, né, ano passado você cursou o 9º ano. E esse é um conteúdo do 9º ano, é visto no 9º ano do ensino fundamental. Se você que está aí é do 2º, é do 3º, mas também já viu anteriormente, no mínimo lá no ensino fundamental, no 9º ano. Vejam só, lembrem-se, forcem a cabeça para as orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas adverbiais, elas na verdade são o quê? Um advérbio. A oração inteira é um advérbio. Por exemplo, quando anoiteceu, eu, vírgula, eu dormi. Deixa eu colocar aqui. Isso aqui tá fazendo barulho. Quando... Acho que vai ficar muito lá embaixo. Deixa eu botar aqui em cima. Copiou aqui? Se não copiou, volta o vídeo e copia. Copia, tá? Não perde isso aqui, não. Ó, deixa eu botar aqui só para não ficar lá embaixo. Rapidinho. Quando anoiteceu, eu dormi. Pronto. Isso aqui é uma subordinada adverbial temporal, ou seja, é um advérbio de tempo, sendo aí concretizado por uma oração inteira, que na verdade ele está circunstancializando outra oração. Quando é que eu tenho uma oração? Só lembrando aí, quando é que eu tenho uma oração? Quando eu tenho um verbo. Cada verbo determina uma oração, tá? Então aqui eu tenho a primeira oração e aqui eu tenho a segunda oração. Eu tenho, portanto, uma oração com sentido de tempo, temporal, circunstancializando uma outra oração. Eis aí um dos exemplos de oração de advérbio circunstancializando um outro advérbio. Temos outros casos, mas aí eu peço que você tire, esclareça mais casos como esse com o seu professor, buscando no Google, no seu livro. Certamente você vai encontrar muito mais exemplos. O que eu quero que vocês percebam isso, que advérbio ele não se refere apenas a verbo, tá certo?
E aí eu vou apresentar a vocês as circunstâncias mais comuns. Quando eu digo mais comuns, é porque tem mais. Tem muito mais do que essas daí. Eu vou apresentar algumas a vocês. E eu pensei que só tivesse isso aí, Jaidete. Não. Advérbio não é apenas de lugar, de tempo, de modo, de intensidade, de afirmação, dúvida e negação. Esses são os mais recorrentes que encontramos nos livros, mas há muitos outras circunstâncias adverbiais, tá? E aí eu vou passar para você bem rapidinho uns exemplos que você pode dar uma conferida no livro, na internet, né, de advérbios, de lugar, de modo, de tempo, tá? Afirmação, negação, dúvida, intensidade. E eu quero frisar o seguinte: se você não está lembrado ou se você não assistiu, assista a aula anterior, a aula 15, tá? Porque nela, logo no início, eu falo que a função morfológica de uma palavra, ela não é fixa, ela vai depender do contexto. E até apresentei a palavra não em uma situação que ela não é advérbio. Então, não funciona isso aí que vocês estão vendo, tá? Não funciona essa ideia de decorar listas de advérbios. Lógico, na maioria das vezes essas palavras aparecem como advérbios, mas você não pode ficar achando que sempre vai ser assim, vai depender do contexto, tá bom? E eu quero também trazer para você a ideia do seguinte: você na primeira série está estudando, vai estudar cada vez mais ao longo dos meses, né, dos bimestres, o texto de natureza narrativa. E os advérbios na narrativa, eles são importantíssimos, porque eles marcam tempo, tá? Eles marcam lugar. E essa é uma característica da narrativa. Nós vimos aqui na aula sobre conto, nós vimos aqui na aula sobre crônica, né? Que são características da narrativa: a temporalidade, o espaço. E os advérbios por termos, né? Advérbios com essas circunstâncias de tempo e de lugar, você com certeza vai encontrar advérbios marcando temporalmente, né? Isso numa narrativa tradicional, principalmente, não falo mais nas contemporâneas, né? Mas assim, principalmente nas tradicionais, nós vamos ter lá advérbios, locuções adverbiais marcando temporalidade, lugar, que são importantíssimas para percebermos essa construção narrativa, dos elementos da narrativa, tá certo? Pois bem, eu quero mostrar aqui a vocês essa tirinha que temos, no caso, né, uma recepcionista, né, um atendente, possivelmente de um consultório, porque a fala dela é: aqui está, consulta marcada para daqui a 3 meses. Né? E entregando o papel, né, para o paciente. E aí ele estende a mão no segundo quadrinho para receber o papel e diz: mas até lá, isso que eu tenho já passou. Aí ela olha, pega o papel, pica e diz: ótimo. Né? Então, eu marquei aí nessa tirinha o seguinte: 2 palavras, aqui e lá. Quando a gente vai para o tradicional, lá nos livros, né? Aqui e lá são advérbios de lugar. E aí vejam o contexto que nós temos, né? Dessa fala, né? Ela apresenta a consulta: aqui está, aqui, que é o papel indicando o dia da consulta. E aí o paciente diz: mas até lá, o tempo, aquele momento. Então, especificamente é lugar, tá certo? Então, é isso que eu queria realmente que você percebesse, que é preciso ter uma ideia do contexto para poder classificar corretamente, perceber corretamente qual é a circunstância do advérbio,
tá certo? Então vamos ficar por aqui e um abraço, estude, continue na disciplina, reveja o vídeo, assista ao vídeo novamente caso seja necessário, pergunte ao seu professor e siga em frente. Um abraço bem grande.